Fazer cerveja em casa é uma coisa que pode ter vários significados para todos os cervejeiros aí no Brasil e no mundo afora. Mas existe uma coisa em comum entre todos nós, ou praticamente todos nós, que é a constante busca por melhorias. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma ferramenta que eu uso para fazer isso. Obviamente é uma coisa muito mais simples, porque isso daqui é um hobby, a gente não precisa complicar tanto para chegar nesse lugar de maneira eficiente. Style is what I call art. E a forma mais comum de fazer isso é buscando conhecimento através de vídeos no YouTube, livros, cursos, workshop, grupos de cervejeiros, que existem vários, ou até mesmo as associações aí de acervas que existem, né, em todo o estado no Brasil. Porém, para todos esses meios, né, de informação, de aprendizado, o fluxo funciona da seguinte forma: você acessa e você é bombardeado com várias informações ali relacionadas a diversos processos, equipamentos, você olha para aquilo, tenta encaixar aquela solução na sua realidade. E na maioria das vezes a gente não consegue encaixar aquilo, né, no nosso contexto e acaba fazendo uma adaptação. Mas a gente só faz isso para aquilo que a gente recebe, para aquilo que vem de fora. E esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui hoje nesse vídeo. É uma ideia muito simples, mas que pode mudar completamente a forma como você vai avançando esses degraus aí de melhoria no seu processo de produção e, obviamente, lá no final, quando você tiver a cerveja pronta e ter uma cerveja que vai ser cada vez melhor a cada degrauzinho que você avança. Então, qual que é o problema da gente buscar melhorias dessa forma que eu acabei de mencionar? É que você não faz isso de uma maneira estruturada. Com isso, você não tem um fluxo bem definido para entender quais são os seus problemas, que precisa melhorar na sua produção. Com isso, a gente perde uma eficiência nessas melhorias, né? Isso pode causar uma desmotivação, isso pode causar até uma descrença mesmo de que você consegue fazer uma cerveja melhor. E esse processo ele se torna mais longo, ele se torna menos prazeroso. E eventualmente, depois de algumas semanas, meses ali ou anos, você vai conseguir melhorar e você vai conseguir bons resultados. Mas existe um caminho mais rápido, mais eficiente para chegar nesse lugar. Primeira pergunta que a gente tem que responder é: qual é o problema? Primeira coisa que eu faço é listar de uma maneira bem clara, objetiva, quais são os problemas que eu enfrento hoje na minha cervejaria. Pode ser um problema de ergonomia, de um tempo longo para executar uma tarefa. Então, primeiro passo, defina quais são os seus problemas. E uma dica, gente, para criar essa lista é que você não vai conseguir listar todos os seus problemas em apenas 15 minutos. Anote, né, seja durante lá a abraçagem ou quando você estiver talvez assistindo um vídeo e aí te dá um insight ali, uma ideia, você fala, poxa, isso é um problema para mim também. Vá criando essa lista ao longo aí dos dias, durante todas as braçagens que eu faço. Fazer uma cerveja no sábado, e aí eu tenho um compromisso à tarde, e aí eu já começo a enxergar ali alguns problemas do tipo, mas será que vai dar tempo de fazer isso, tal etapa? Ou no dia que tem que envasar, mas também tem um outro compromisso. Começa a perceber algumas limitações, eu anoto isso. Não necessariamente eu vou resolver isso esse mês, esse ano, ano que vem. Mas eu acho muito importante a gente ter clareza sobre quais são as nossas limitações, porque, poxa, é muito legal assistir vídeo de outras pessoas que estão aí com equipamentos, né, super avançados, mas a gente tem que olhar para dentro e atacar cada ponto ali de acordo com a sua prioridade. E esse é o próximo ponto. Então, uma vez que você tem a sua lista de todos os problemas, né, de todas as coisas que você precisa melhorar na sua cervejaria, a minha dica, a próxima dica é: defina prioridade. Por exemplo, o tempo de resfriamento é alto, esse é um problema meu. Mas no passado eu não conseguia chegar à temperatura de lager, eu só conseguia fazer um resfriamento que me permitia inocular ales. Isso para mim era um problema de prioridade maior. Primeiro, eu prefiro resolver a temperatura de resfriamento, chegar numa temperatura mais baixa e conseguir fazer lager também. E aí depois eu resolvo o problema do tempo. E aí eu consigo futuramente economizar a quantidade de água que eu uso para resfriar
e ganhar mais tempo na minha produção. Mas agora é mais importante eu conseguir fazer lager também. Então, ranquear esses problemas aí de acordo com a sua prioridade é muito importante, porque afinal de contas, vocês não vão conseguir resolver todos de uma vez, e a cada exercício mental que você vai fazendo e listando mais problemas, você começa a perceber que é uma coisa infinita, mas existem aqueles ali que vão mudar drasticamente a sua rotina, a qualidade da sua cerveja, e isso vai te dar motivação para avançar e buscar outras coisas, sejam novos estilos de cerveja, né, seja participar de um concurso, enfim, seja ganhar uma nota maior se você já participa de concurso e por aí vai. Bom, o próximo passo é a gente definir como que a gente resolve aqui. Então, o primeiro é o que, qual é o problema, e o segundo é o como. E para chegar nesse como, aí sim a gente segue aquele fluxo, né, aquele caminho que eu mencionei lá no começo do vídeo. Buscar as referências em canais de YouTube, livros, workshop, curso, galera da Serve, por aí vai. Então, quando a gente segue esse fluxo e a gente consulta, né, esses lugares, a gente já tem um objetivo claro. Eu sei todos os problemas que eu enfrento hoje, eu sei quais são os mais críticos e agora eu vou buscar informação para o número um ou o número 1, 2 e 3. Bom, e aí você define de forma clara como resolver aquilo. O como, gente, ele é um mundo de possibilidades. Não existe a forma mais certa, porque você sempre vai cair ali entre prós e contras, tá? Seja de uma solução ser muito eficaz, mas às vezes muito cara, ou uma vai ser um pouco mais fácil de implementar e também vai ser cara, a outra vai te dar um trabalho que você vai ter que desenvolver alguma coisa, mas você vai economizar. E aí é você pesar isso, tá? Para a sua realidade, né? Isso daí é uma coisa individual e cada um tem que fazer de acordo com a sua realidade. Seja financeira, às vezes seja limitação de espaço. Com essa parte preenchida, e aí é basicamente partir para a ação, executar aquilo, riscar da sua lista e seguir a vida. Com isso você cai nesse ciclo, né, e vai fazendo essa melhoria contínua do seu processo. Eu me preocupo em daqui a 5 anos, 10 anos, estar fazendo cerveja com prazer, né? Porque isso para mim é um hobby e eu quero que continue assim. Então, desde quando eu comecei a fazer cerveja, tento eliminar aquelas etapas que são trabalhosas demais, que são muito cansativas, né? Que são demoradas. Porque eu acredito que ao remover isso do meu processo, eu vou ficar com a parte que eu gosto mais de fazer, né? Que é ali no meio da abraçagem, acompanhar o G, pH, enfim, até chegar a cerveja pronta no copo. Mas lavar equipamento, lavar barril, tudo isso, gente, faz parte do processo, mas é uma coisa que para mim não é prazeroso. A definição de um problema não é necessariamente ter uma nota maior lá num concurso. Essa daqui é a minha tabelinha e eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Eu gosto de separar também, eu não mencionei antes, mas o problema de acordo com o processo, tá? Então aqui, ó, eu filtrei aqui retirar o cesto do malte, tá? Eu chamei o processo dessa forma. Tá, primeira coisa é o cesto pesado, tá, gente? Eu tenho uma SB40 e eu coloco exatamente 12 quilos de malte. Então, vocês imaginam, 12 quilos de malte molhado. A alça para retirar esse cesto, ela tem quinas vivas. Isso para mim é um erro grotesco aí da Stark Bauer, apesar de eu gostar muito da panela, machuca a mão, tá? Eu fiz uma pesquisa, tá? Eu imaginei várias formas de resolver isso e uma solução a mais simples e financeiramente viável foi, chamei aqui de talha manual, mas na verdade é um guincho, né, de roldanas. E o olhal, que é uma argolinha de metal, para fixar isso no teto. Então, vamos ver na prática como que ficou isso daí. O segundo problema, gente, é o cesto de malte, que quando você, né, retira esse cesto e aí você vai colocar ele no chão, a Stark Bauer, a tampa da panela, ela serve como um coletor, né, para aquele resto de mosto que fica pingando. Mas entre você pegar aquilo e colocar na tampa, acaba respingando, suja a lateral da panela, suja o chão.
e depois é chato de limpar. Bom, então eu fiz um sisteminha muito simples, tá? Para fixar a tampa no fundo do cesto enquanto ele está suspenso. E eu vou mostrar para vocês agora num videozinho rápido, simples, na última abraçagem que eu fiz. Bom, vamos agora para um segundo aqui. Essa daqui é interessante, gente, porque vocês vão ver que essa melhoria contínua ela leva tempo, né? Então, eu vou falar aqui da moagem. Até o momento, né, tem 4 problemas listados, 2 foram resolvidos e 2 eu ainda não resolvi, apesar de serem muito simples, mas eu ainda não resolvi. Tá com a prioridade lá embaixo, como vocês podem ver. Eu comprava o malte já moído do Brew Shop, até que chegou uma vez que eu fui fazer, né, uma stout e a cevada torrada veio moída junto com o malte base. E aí o que aconteceu? Eu acabei usando, tive uma cerveja com uma astringência muito alta, um amargor elevado, e a partir daquele momento eu falei, não, chega, eu vou moer o meu próprio grão, eu construí o meu próprio moinho, né? Eu tenho um vídeo no canal, vou colocar ele aqui agora, o link quem quiser ver, e fiz o meu próprio moinho com controle de velocidade, ficou excepcional, excelente, né? Só que depois que eu tive o moinho pronto, quando eu fui usar pela primeira vez, não estava muito legal, ele não ficava no lugar fixo, né? E eu coloquei ele em cima do cesto de grãos e ele ficava quase que caindo. Bom, eu pensei, eu preciso ter, né, um suporte onde eu consiga colocar esse moinho, mas esse suporte também não pode ser nada muito trabalhoso, que ocupa espaço. E aí foi aí que eu tive a ideia da mão francesa, tá? Eu instalei 2 mãos francesas na parede que são dobráveis, então elas são, né, retrátil. Vou mostrar agora aí no vídeo para vocês verem como que ficou. E ficou, gente, excepcional. Ficou muito bom. Meu processo de moagem hoje, ele é extremamente eficiente, ele é simples, ele é muito prático, né? E para mim o ganho que está por trás disso, assim, é imensurável. Muito, muito bom mesmo. Uma coisa muito importante é o controle de temperatura, né? A manutenção de temperatura durante o whirlpool hopping, para você ter o máximo de extração de aromas do lúpulo naquele momento, tá? Mas também você não pode ficar acima da faixa, senão você vai ter uma geração de amargor que não é o que você quer, e você não pode ficar abaixo de uma faixa, senão você também para de extrair ali os óxidos terpênicos, que é o que você busca nesse momento. Bom, quem quiser entender mais sobre isso, compre o curso do Jamal, vocês vão entender isso daí, tem uma teoria enorme por trás disso e é muito poderoso. Mas qual era o meu problema? Eu tinha uma perda térmica, né, da panela para o ambiente durante o whirlpool hopping. Então, eu abaixo a temperatura do meu mosto, tá? Para o limite superior ali de temperatura do whirlpool hopping, coloco o lúpulo, faço o whirlpool e deixo lá em repouso, né? Coisa de 10, 15 minutos. Só que nesse tempo, a minha panela perdia muito calor para o ambiente. E o que acontecia? A temperatura ia baixando, 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 ficava abaixo do limite inferior, e aí eu parava de ter ali a extração de aroma, né? Então, antes de ir para o resfriamento, ela já tinha resfriado muito. É um problema engraçado, porque assim, isso é muito bom para o seu resfriamento, né? Você já tem um mosto uma temperatura mais baixa, né? Mas para esse processo em específico aqui de whirlpool hopping não é bom. Comprei uma manta isolante, tá? A gente comprei no AliExpress, foi barata, e essa manta fica em volta da minha panela. Então, eu não tenho vídeo especificamente para isso, mas vou mostrar aqui agora enquanto eu falo, e vocês vão ver que é uma coisa muito simples. Essa manta fica em volta da panela, e só para vocês terem uma ideia, fiz um teste nessa última abraçagem, tá? Eu deixei o meu whirlpool, né? Depois que eu fiz o whirlpool, eu deixei lá em repouso durante 20 minutos. 50
se eu não me engano, 57 litros de mosto que tinha lá dentro, né? Estava em 90 graus no começo, no final do meu Whirlpool Hopping, antes de começar a trasfega, estava em 80 graus. Então, eu estava dentro daquela janela ali, excelente para o processo do Whirlpool Hopping, e consegui extrair o máximo possível de aroma do lúpulo naquele momento. Tá aí uma maneira que foi simples de resolver, que a gente não vê as pessoas falando, discutindo, né? A gente vê as pessoas falando sobre o processo, sobre a técnica, sobre o ganho, sobre enfim, o impacto sensorial, BJCP, cerveja indo para concurso, nota A, B, C e D, mas cada um tem uma realidade diferente. Então é isso que eu quero trazer aqui hoje, gente. Olhe para a sua realidade, entenda o que o seu processo tem de limitação e como que você pode resolver aquilo de maneira inteligente, criativa, sem gastar muito dinheiro. Beleza? Bora pro próximo. Que é o último que eu vou mostrar hoje, tá? Eu acho que cai dentro dessa categoria de você resolver um problema técnico, da sua rotina ali, que não é só técnico, mas seja de ergonomia, seja de ganhar tempo, seja de, enfim, como que isso impacta a sua vida ali durante a produção de cerveja, e que não foi alguma coisa cara, tá? Vamos lá. Fermentação. O que que acontece? Eu tenho um fermentador que fica dentro da geladeira. E qual é a limitação que isso traz? Eu preciso estar em casa para alterar a temperatura do termostato. Eu já perdi rampa de subida para o diacetil por causa disso, né? Eu até fiz um vídeo há um tempo atrás aí, onde eu fiz uma modelagem ali matemática para tentar prever, né, qual que seria o momento, em qual horário eu teria que subir a temperatura. Foi uma brincadeira, posso deixar o link aqui para quem quiser ver, mas também não é uma coisa, né, que a gente vai ficar fazendo toda vez, não é prático e também não é muito confiável, porque cada fermentação tem uma dinâmica diferente. Então, pensando nisso, eu falei, poxa, seria legal se eu conseguisse remotamente alterar a temperatura da minha geladeira. Olhei em grupos, vi que várias pessoas usam, né, tomadas inteligentes, tem esses circuitos inteligentes, mas eu queria uma coisa que fosse muito mais simples de configurar e mais que me desse uma dupla possibilidade, que é não só pensar em resfriar, mas também pensar em aquecer. Então, pesquisando, gente, eu uso muito o AliExpress. AliExpress para mim é vida. Encontrei esse carinha aqui, ó. É um termostato Wi-Fi. A marca se chama Inkbird. Me dá um momento que eu vou pegar a caixinha para vocês. É esse carinha aqui, gente, ó. Inkbird, tá? Tá aí, ó. É chinês. Ele não tá aqui dentro porque ele já tá na minha geladeira em uso. E é o seguinte, gente. Ele tem um termostato igual todo controlador de geladeira que a gente usa. A sonda você vai colocar lá dentro, né, do posto termométrico do seu fermentador, do seu balde, o que for. E do lado de fora, ele tem duas entradas de tomada. Uma que é para aquecimento e a outra para resfriamento. Então, a tomada da sua geladeira, você vai ligar no resfriamento. Na tomada de aquecimento, aí você pode colocar lá uma lâmpada, uma resistência, o que for. Por quê? Durante o inverno, né, eu passei isso esse ano, a temperatura estava muito baixa. Então, aqui em Belo Horizonte, de madrugada, estava fazendo 8, 9 graus. Né, e eu precisava fermentar ali a 16. E aí, como que faz? Então, eu tinha que ir lá, colocar uma lâmpada, ficar acompanhando aquela temperatura, depois eu ia lá e desligava a lâmpada. Com esse controlador, não, gente. Você pode deixar lá, né, seja qual for o dispositivo para aquecer, constantemente ligado nessa tomada. E aí você vai dizer qual é o set point que você busca e qual é a esterese. Vamos supor, meu set point é 16, variando meio grau. Se ele bater 16,5, a geladeira vai ligar e vai cair até 16. Chegou o inverno, foi cair a temperatura, bateu 15,5, ele vai ligar a tomada do seu aquecimento, da sua lâmpada, por exemplo, que vai ficar ligada até bater os 16 graus. E você controla isso via aplicativo, ok? Então você tem que ter uma conexão Wi-Fi ali perto do controlador de temperatura. E o aplicativo, gente, é muito bom, é super intuitivo, é fácil de mexer. Aqui tá o meu celular espelhado, tá? O aplicativo tá aqui, ó, Inkbird. Então vamos abrir o aplicativo. Aqui tá o dispositivo, tá? O modelo é esse daqui, é o ITC 308 Wi-Fi. Beleza? Ele é verdinho, ele está online. Então eu vou abrir aqui, ó. Essa aqui é a temperatura que está agora dentro do poço
termométrico lá no meu fermentador, 9,8 graus. O set point é 9,6, tá? Por quê? Eu percebi que do ponto de coleta ali do termostato, né, do controlador, para a cerveja dentro do meu tanque, né, porque eu tenho um sensor lá dentro do tanque, está dando uma diferença de 0,4 graus. Então, eu fiz essa compensação aqui, ok? Então, 9,6 significa 10 graus lá dentro da minha cerveja, ok? Então, agora está em 9,8. Aqui, em configurações, você regula a esterese, tá? Eu coloquei 0,3 porque com 0,3 eu fico tendo uma variação de no máximo 0,1 lá dentro do líquido. Se o set point está 9,6, quando chegar em 9,9, a geladeira vai ligar o motor e vai cair até 9,6 de novo. Ele tem aqui umas faixas de segurança de temperatura, a gente nunca vai atingir menos 40 e 100 graus, é tranquilo. Aqui tem um atraso, gente, na refrigeração, que é para proteger o compressor da sua geladeira, para não ficar armando e desarmando sem ter necessidade. O que significa isso? Vamos supor, aqui está 5 minutos. Vamos supor que estava lá em 9,6, subiu 0,3, atingiu 9,9. Mas é muito comum o sensor ele ficar ainda meio que variando. Então, às vezes, ele fica ali 9,8, 9,9, aí passa um pouquinho, ele volta para 9,8, porque ele está atingindo ali um equilíbrio térmico. Então, se ele ainda está naquela transição do 9,8 para o 9,9, você dá 5 minutos ali, né, para aquilo realmente estabilizar, e aí, passados esses 5 minutos, se tiver 9,9, o compressor vai ligar. Eu deixei 5, mas enfim, pode usar mais se quiser. E aqui as questões de, né, calibração de temperatura, ele já vem calibrado, mas eu poderia até repetir, né, eu estou tendo uma diferença aqui de 0,4 graus, mas assim, isso para mim não é importante, porque eu uso o sensor dentro do fermentador. Aqui é a unidade, que é graus Celsius. Então é isso. Se eu quiser mudar, gente, agora, eu clico aqui, ó, e eu coloco, por exemplo, a temperatura que eu quero, certo? Por exemplo, 10,6. Pronto. Vejam que ele mudou para aquecimento. Por quê? Eu quero que o set point seja mais alto. E essa diferença está acima de 0,3. Então, vai ter que aquecer. No caso lá, não tem nenhum aquecimento ligado. Mas no inverno, coloca uma lâmpada, resolve sua vida. Então, deixa eu retornar aqui para o meu 9,6. Tá aí. Muito legal, né, gente? Bom, gente, então é isso. É um vídeo simples, mas eu acho que é algo, pelo menos eu nunca vi no mundo cervejeiro. É uma ferramenta que é muito poderosa e que te faz ter um olhar mais atencioso para o seu processo e evita com que a gente acabe se vislumbrando com o processo dos outros. E eu queria só fazer um comentário aqui para concluir esse vídeo sobre como a gente se compara o tempo inteiro, e isso é muito negativo, né? E eu acho que concursos de cerveja são muito legais. Depois que eu entrei para esse mundo cervejeiro de cabeça, eu até fiquei um pouco assustado sobre como que isso de fato, né, é um rolê, é um evento, né? Então, assim, existem pessoas que estão ali participando de todos os concursos, né, em vários estados, no Brasil todo, concurso de escolas específicas. Fiquei um pouco impactado com isso, né? E tem várias pessoas que ganham muitas medalhas, né? Muitas mesmo. E com certeza são cervejeiros excepcionais. Mas eu acho que isso é um pouco também perigoso. Eu acho que buscar excelência na cerveja que você faz é super saudável, é muito bom. Mas ela tem que ser uma trilha prazerosa e ela tem que ser uma trilha consciente, né? Então, eu, por exemplo, falando da minha experiência, eu mandei até hoje uma cerveja para um concurso. Foi uma cerveja que eu sabia que ela não estava num nível ali esperado de aroma, de lúpulo, né? Foi uma lager tcheca, mas todos os outros aspectos pelo meu sensorial, que é muito amador, e comparando com o que eu estudei, o que eu vi no BJCP, eu falei, poxa, eu acho que está encaixando. E eu mandei essa cerveja para o concurso, o Acerva Nacional desse ano, recebi 3 avaliações, mas faltou aroma, sabe? Ela faltou ali aquele aspecto do aroma, e lá eu recebi dicas de como melhorar isso, enfim. E eu tenho buscado isso, né, no meu processo. Vocês viram ali a questão da manta para melhorar o tipo hopping. Então, assim, é a forma como eu me estruturo. Então, eu sei que
esse ano ainda eu não vou ter uma cerveja que vai ganhar um concurso nacional, talvez não seja ano que vem, mas eu acho que ir direto para esse ponto pode ser perigoso, porque pode ser desmotivador. E hoje eu tenho plena consciência que existem várias coisas pequenas, médias ou até grandes que eu preciso melhorar no meu processo para atingir um resultado. Eu estou me preocupando em resolver isso primeiro e o mais importante, a cada cerveja que eu faço, eu consigo perceber esse ganho, tá? Para mim é bem perceptível, seja visual, na cor, na clarificação, na formação, retenção de espuma, ou seja, na parte sensorial. E a minha forma de pensar é, se eu ainda consigo perceber essas melhorias e eliminar esses erros um pouco mais grotescos, enfim, aprendendo novas técnicas, aprendendo a fazer correções. Para mim ainda não é o momento de mandar uma cerveja dessa para um concurso. Primeiro porque eu sei que esse não vai ser o principal motivador para eu continuar fazendo cerveja e buscar cervejas melhores. Eu me motivo quando eu consigo melhorar ali o meu processo, tirar o meu moinho com mais facilidade, sem fazer força, isso me dá uma satisfação enorme, mas eu também evito gastar dinheiro com isso, gente, porque querendo ou não, cada concurso que você participa, se não é na sua cidade, você tem ali o gasto da inscrição, o gasto de embalagem e o gasto de frete. Por exemplo, eu comprei esse controlador de temperatura do Inkbird que custou em torno de R$ 200. Eu teria gasto alguma coisa parecido com isso daí, né? Eu gastei um pouco menos que isso para mandar as minhas amostras para São Paulo, para a Serra Nacional. É uma opinião, tá? Extremamente pessoal e que vale para esse contexto hoje do Douglas aqui de outubro de 2025. Obviamente, talvez vai chegar um momento em que eu vou ficar ali um pouco estagnado, vou mexer no processo, não vou ter ganho, isso, aquilo, vou buscar umas referências, ou então eu vou sentir que é o momento de, poxa, não, vou mandar essa cerveja aqui porque eu tenho certeza que ela está muito boa, está muito legal, e eu acho que ela tem condição de receber uma boa nota, tá? Mas é uma reflexão que eu tenho certeza que algumas pessoas vão concordar, outras irão discordar, mas conectando com todo o fluxo que eu mostrei aqui hoje, eu acho que é importante levantar isso, porque às vezes eu vejo algumas pessoas que têm várias coisas ali que precisam melhorar no processo e a pessoa está buscando uma medalha. Espero que tenha sido útil, apliquem aí e tenham bons resultados, assim como eu venho tendo, beleza? Muito obrigado aí, até a próxima.